Fala pessoal, Pastor Daniel Oliveira com você aqui. Não lê esse livro. Não é isso não, moço, é para você ler sim. Esse livro aqui, Em Seus Passos que Faria Jesus. Cara, esse livro simplesmente é fantástico. Uma história que tem emoção, uma história que tem aventura, uma história que tem ação, uma história que tem romance. Cara, uma história que vai te deixar fascinado. Esse livro ele começa a narrar a história de um pastor. O pastor ali daquela igreja de Raymond, chamado Henry Maxwell. Ele é um pastor bastante dedicado à obra do Senhor, sabe? Mas teve um dia, um cara sempre dedicado aos sermões, mas teve um dia que ele teve a sua vida transformada pelo andarilho. Um andarilho que chegou na casa dele, sabe? E pedindo ajuda, pedindo um trabalho, pedindo comida, pedindo alguma coisa. E ele não pôde ajudar aquele andarilho aquele dia. Mas ele deu uma palavra de incentivo para ele. Vai, Deus é contigo, Ele vai te abençoar. Tenha sorte naquilo que você está procurando. E de repente, era num sábado, no domingo, aquele andarilho ele chega na igreja para surpresa de todos. Mas aquele andarilho, ele não tinha passado apenas na casa do pastor. Ele tinha passado nas casas de cada um morador daquela igreja, olha que loucura. Mas ninguém o ajudou. E ele pediu a palavra para dar um discurso. E quando ele começou a dar esse discurso, sabe, ele começou a falar que ele tinha pedido ajuda para todo mundo. E começou a questionar, será que Jesus faria dessa forma? Ele estava naquela igreja, mas ele acreditava em algo, porque o pastor, ele tinha pelo menos liberado uma palavra sobre a vida dele. Sabe, na hora que aquele andarilho acabou de falar, todo mundo pasmo com a história que ele estava contando. Ele desmaia. E o pastor imediatamente leva aquele andarilho para sua casa e começa a tratar dele. E teve uma noite que ele sussurrou no ouvido do pastor. Obrigado, obrigado. E ele faleceu. O pastor ficou bastante pensativo, né? E ele chegou na igreja no domingo, no próximo domingo. E quando ele chegou lá naquela igreja, ele desafiou todos, porque primeiramente ele tinha sido desafiado. O que eu acho interessante é que aquele pastor, ele era um cara bastante dedicado na obra, sabe? Bastante dedicado nos seus sermões. Mas aquele dia ele chegou sem sermão algum, e você vai encontrar isso nas páginas do livro. Ele encontrou sem palavras fixas para falar. Mas quando ele chegou lá, ele falou algo que a partir daquele dia ele fazia um desafio de 1 ano. Quem quisesse seguir ele, 1 ano, todas as ações dele, ele ia perguntar o que Jesus faria. Sabe, para surpresa dele, pensou que ia ser umas 2, 3 pessoas, na hora que acabou, foi pro salão, e chegou lá, tinha 50 pessoas que tinham aceitado o desafio, olha que incrível. E o livro, ele continua narrando a história das 50 pessoas. O livro, ele enfatiza algumas pessoas que me chamaram a atenção. Ele narra a história de um dono de um jornal. O dono de jornal, todo mundo esperava algo naquela época, uma época atrás, uma época do passado, e todo mundo queria ver a notícia do boxe, mas aquele homem tirou aquilo lá porque ele começou a perguntar o que Jesus faria. O dono do jornal, ele tira todos os anunciantes de cigarro, bebida, porque ele foi desafiado. O que Jesus faria? Ele fala, Jesus não ia anunciar no jornal dele bebida e nem cigarro, sabe? E todo mundo começou a ser desafiado, e aquele homem começou a perder patrocínio, e aparentemente estava tudo perdido, e o livro deixa isso claro. Ele começa a narrar a história de uma mulher, né? Raquel, ou Rachel, uma cantora que estava prestes para ir para a ópera, uma mulher bastante reconhecida pela sua linda voz, mas aquela linda voz dela, ela se permitiu a Deus usar a vida dela. Por quê? Porque agora ela perguntou o que Jesus faria no meu lugar. Aquela mulher ia cantar em óperas na cidade, lugares luxuosos, mas agora o livro também conta que ela está cantando em que lugar? Num beco, chama Triângulo, né? Num beco perdido daquela cidade, mas através da voz dela, milhares de pessoas se converteram. O livro também, irmãos, conta a história de quem? Do pastor. O pastor teve a sua história transformada. De verdade agora ele pensava que era somente levar sermão, mas agora ele estava no dia a dia da comunidade. Não, quando eu estava lendo esse livro, muitas vezes as lágrimas desceram pelos olhos. E eu desafio você a ler esse livro. Cara, esse livro é sensacional. Poderia falar mais para você, mas eu quero instigar você a ler esse livro. Sabe, contei um pouco aqui para você mergulhar nessa história, em seus passos que faria Jesus. A sua vida nunca mais será a mesma, sabe? Então lê esse livro. Procure uma forma de adquirir esse livro. Aqui na Palavra Store nós temos esse livro para abençoar a sua vida, um preço muito especial para você, em seus passos que faria Jesus. Esse aqui é um livro best-seller. Olha, best-seller.
Essa é a palavra. 50 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Então, pessoal, adquira esse livro lá na Palavra Store, vai abençoar a vida de muitas pessoas. Não deixe de comprar esse livro físico. Às vezes, se você não tem dinheiro, baixa em PDF, mas você não pode deixar de assistir. Ah, e antes de ir embora, deixe o seu like, curta a nossa página, compartilhe isso. Você vai estar abençoando a vida de muitas pessoas, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.